Olá, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é a TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVCBH. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós estamos aqui para entrevistar a Aparecida Gonçalves. Bem-vinda, Aparecida, aqui ao programa Palavra Ética. Bem-vindo a todos, telespectadores. É um prazer receber você aqui, tá? O prazer é todo meu. Aparecida Gonçalves é psicultora, né? Estudou até o 2º grau e é diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirité, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos aqui também para entrevistar José Carlos Ferreira. Zé Carlos, bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar podendo expressar algumas coisas que está acontecendo na nossa vida, né? Pode ficar tranquilo sobre o meio aqui. Ambiente, sobre os direitos humanos, né? A dignidade humana que está sendo afetada, né? Isso mesmo. Eu sou José Carlos Ferreira, também é psicultor, ele é o companheiro da Aparecida, né? O senhor José Carlos estudou até a 5ª série primária e hoje eles estão vivendo em Sarzedo, que é um município vizinho de Ibirité, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Aparecida, começando um pouquinho, antes da gente falar direto do assunto, se apresente um pouco. Né? Onde que você nasceu? Né? Bom, quantos filhos vocês têm? O que vocês estão fazendo? Ao todo nós temos 8 filhos. Eu nasci na cidade de Ibirité. Moro há praticamente há 50 anos. Minha família toda é descendente de lá. E nesse tempo aí, você trabalhou sempre em casa, na roça, ou trabalhou fora? Como é que foi? Não, eu sou filha de agricultores, né? O meu pai trabalhava fora e minha mãe fazia horta no quintal de casa. Então nós produzíamos o básico, né? Os alimentos e saíamos para vender de porta em porta quando éramos crianças. E, Zé Carlos, um pouquinho da sua história. Onde é que você nasceu? Um pouquinho da Carmo sua da infância, Mata, adolescência, né? E o que você tem feito pela vida até aqui? Sim, eu nasci em Carmo da Mata, vim para cá, lá nessa região de Sarzedo, com 5 anos. Então eu moro nessa região, desde 5 anos que eu moro em Sarzedo, na região de Ibirité. Aparecida e Zé Carlos. O motivo principal que me fez convidar vocês aqui primeiro foi a alegria de conhecer a Aparecida. Obrigada. E você, outro dia, naquela audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa, no último dia 22 de abril, agora, né, 2013, sobre mineração no estado de Minas Gerais. Sim. E aí, Aparecida, eu fiquei comovido e também indignado pelo depoimento que você fez lá no microfone, né, lá no auditório, no plenário dos deputados de Minas, inclusive transmitido pela TV Assembleia, né? Isso. Conte agora para o povo aqui da TV Comunitária, e lembrando que a programação da TV Comunitária também está acessível via internet, né, no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br tvcbh.com.br. Conte para o povo o que está acontecendo com vocês lá. Então, infelizmente, eles não me trouxeram outra alternativa a não ser essa, buscar ajuda, né? E passar para todo mundo o que está acontecendo conosco, porque até, no entanto, a gente tentava comunicação com eles. Eles quem? A gerência da mineradora, né? Qual mineradora, Zé Carlos? Itaminas Comércio Minério. Itamina Comércio e Minérios. Isso. Está agredindo vocês lá? Eles estão com uma barragem de rejeito e o que acontece? Antes de falar, Zé Carlos, antes de falar, quando é que eles chegaram lá? Agora, depois de 2003 para cá. Lá no município de Sarzedo, né? Não, eles trabalhavam em outra região, mais em cima, uns 2 quilômetros acima da gente. Depois a MBR chegou e eles teve que ir. A MBR que agora está junto com a Vale do Rio do Sul, né? Isso, a MBR tomou o lugar deles, que eles mineravam, e eles tiveram que montar um outro mais embaixo, em frente ao nosso terreno. Tá. Em frente ao nosso que vocês têm um terreninho lá, que tamanho? Uns 8 mil metros, 83 mil metros quadrados. Então, 8 hectares. E eu tenho 3 lagoas grandes, né? 2 minas muito boas. Tá. A mineração chegou lá quando? 2003 para 2004. Então, 10 anos atrás. Isso. Antes da mineração a Itaminas chegar, o que vocês estavam fazendo lá nesse terreninho
A gente 8 criava hectares. galinha, porcos, né? Plantávamos, E temos pomar, plantávamos plantas medicinais, plantávamos plantas né, decorativas, mexíamos com terra orgânica. Então, tudo nós tiramos o sustento de lá para ajudar a família e vender. E parte do sustento aí é a piscicultura. isso, Criação de peixes. Você Isso. está falando que você tem 3 lagoas, né? Certo. É o que ajuda na sustentação da gente, dos filhos da gente, né? É por isso que eu criava sempre galinha, porcos e os peixes. Sempre tinha peixe. Peixes há quanto tempo? A peixe há mais de 20 anos. Toda a vida eu criei peixe. Agora que a gente passou a comércio, né? De 2005 para cá, que a gente começou com... Mas aí quando a mineração, a Itaminas e a Ferros chegou lá, está atrapalhando Vale. a Vale? Vale. Está atrapalhando a piscicultura de vocês? Eles fizeram uma barragem de rejeito e o que acontece? Foram levantando o rejeito, a barragem, e essa barragem não deixou a nossa água das nossas minas acarrear mais, descer, né? Para não encher. Fecharam a barragem, logo embaixo uns 500 metros do nosso terreno, e começou a encher tudo, alagou tudo, está tudo tampado de água. Perdi a lagoa, perdi os peixes, perdeu tudo, misturou tudo. As minhas minas de água, não tem água nem para tomar. Tem um mundo de água. Tem quase um ano que a gente está comprando. Você vê o mundo de água que tem, mas para ser, Então vamos ponto por ponto. Primeiro, as 3 lagoas que tinha não tem mais. Não tem mais, virou tudo uma só. E nessas 3 lagoas que vocês estavam criando peixes. Exercendo lá a piscicultura. Isso. Já criando muitos peixes. Muito tempo, com tanque rede e os tanques escavados. E 11 tanques escavados. Então, 11 tanques escavados. Vocês já calcularam mais ou menos, economicamente, qual o prejuízo que vocês estão tendo? Mais de 700 mil reais. Calculando a quantidade de Tem peixes. 5 anos que nós começou a dedicar mais à piscicultura para agora começar a sair o peixe que está do tamanho bom para ser vendido. Nós adquirimos os alevindos, né? No momento aí chega, eles estraga tudo. Esse Acabou ano tudo. que nós íamos começar na Semana Santa, porque sempre a gente já vinha vendendo, né? O nosso produto, porque a gente já tinha até um tamanho de peixe bom para venda. Aí nós participamos de cursos, de acompanhamentos, né? Aí os peixes nós íamos começar a colher agora, na Semana Santa, e não tivemos nada, tudo se misturou. Dia 23 de dezembro para cá, a água tampou tudo. Mas deixa eu entender bem isso aí. A água, a contenção de rejeitos, se misturou com essa lagoa? Como é que foi? No lavar o minério, o que acontece? Estão retendo o material que é o rejeito e segurando a água. Na água, está dizendo, não desce água. Eles pegam a água, vão usando e vão acumulando água, porque eles precisam gastar muita água. E a região, a água está acabando. Não está tendo água. E as 3 lagoas vocês estavam mais embaixo? Mais em cima. Eu estava mais em cima, a barra deles mais embaixo. Certo? A uns 500, 600 metros abaixo do nosso terreno. Então isso foi subindo, subiu mais uns 40 metros lá e atingiu a gente. E a água retornou e... seguraram a contenção de água, né? Quer dizer, subiu o nível do meu... Por isso que afetou isso. As 3 Aí voltou lagoas. Tudo, assim. a água voltou toda. E primeiro que está com óleo, toda contaminada, com óleo, graxa, com resíduo de banheiros, de tudo, acabou. Então a primeira coisa, mortandade dos peixes? Muita. Nós tivemos uma mortandade muito grande. Não é só peixe, os animais também, Agora, esse período de calor mesmo, morreram bastante. Aí os tanques escavados... E os peixes que não morreram também estão contaminados? Acabam Fica inviável até vender. E os órgãos ambientais? Foram lá, a fiscalização fez uma denúncia antes de revalidar, sendo que estava com a licença vencida, certo? Então, antes de revalidar, entramos com a denúncia em cima no dia lá na licença de operação, no caso. Isso, no EDO, né? Aí o que acontece? Não fizeram o caso, passaram por cima, revalidaram a licença para eles. Desconsiderando essa agressão a denúncia socioambiental. Nossa. Isso. Aí a FIDAENG pediu para eles... que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, né? Pediram eles para voltar lá, fazer nova fiscalização, foram e falaram, não tem jeito, vai subir mais, tampar tudo mesmo. Não fizeram caso nenhum, a Suplan não fez caso nenhum
Suplan é o órgão da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? Isso. Fizeram vistas grossas. Foram lá 2 vezes. Depois da nossa denúncia, eles levaram 2 meses para ir conferir o que nós estávamos denunciando. Aí eles estiveram lá, Eles, Suplan... O Supran, o fiscal da Supran, esteve lá 2, conferiram tudo, viram a nascente, viram os tanques escavados, viram os 3 lagos interligados, todos com os peixes separados por tamanho, por causa que quando nós queríamos colocar no tanque rede, a gente esvaziava o tanque escavado e ia fazendo a despesca, né? Viram tudo, ficaram a par do pomar, de todas as plantações. Aí um dos fiscais da Supran olhou para a distância da nossa residência e falou assim: água, faltam 7 metros para chegar na sua casa. Aí eu falei assim: o que, moço? Vai tampar tudo? Tampou estrada, tampou paisagismo, gramado, jardim, tudo que nós tínhamos, local de fazer despesca, os canos que nós interligávamos uma lagoa noutra, que saía água de um lago, passava para o outro, misturaram os peixes todos. E para a gente chegar em casa, você tem que andar de barco. Hoje nós só entramos em casa de barco, remar, para me atravessar para minha casa. Gente do céu, então literalmente invadiu a pequena propriedade de vocês. Invadiu. A metade do terreno Pequenos foi tomada. agricultores Sim. que há décadas lá, vivendo em, né, como disse, de origem camponesa, 8 hectares de terra, Sim. parte desse território está invadido. Acabou todo com tudo. invadido. A metade do terreno foi todo Você invadido não com tem água. como chegar... Não temos estrada nem caminho. Nós entramos de barco na nossa residência e saímos de Qual a barco. distância? A gente tem que sair de chinelo, de dedo, para calçar o sapato lá do outro lado. Porque Que não tem distância? jeito. Mais ou menos 500 metros. Uns 500 metros. Meio quilômetro Meio quilômetro. de água. Remando. Que invadiu Pra a nós nossa sair- E entrada. antes tinha estrada, dava para ir de Sim. carrinho, de carro lá. Dava para ir na Então não porta tem da como casa. chegar de carro na sua casa hoje. Não, o carro ia na porta da minha Quem está cozinha. chegando lá na nossa casa é os peixes. Os peixes agora nós temos o privilégio de ter peixe na porta de casa. Pois é, mas não estão morrendo, não estão contaminados? com isso? Porque no misturar tudo, eles estão, né? Eles estão Misturou passeando, estão à tudo vontade, e né? fica... vai peixe para todo lado lá. Do território, dessas 8 hectares, que é a propriedade de vocês, mais ou menos qual a quantidade que está invadida com essa água A metade do terreno. rejeito? É mais ou menos A metade. 40 mil metros. Gente, E fora, do lado da minha Lagoa Grande, tinha muita arvoredo, tudo verdinho, bonito. Secou tudo. Perdi mais de umas 100 árvores, mais ou menos, em volta onde tinha a lagoa. Plantação de eucalipto, tudo debaixo de água. Todas as plantas que tinha, secou tudo. Goiaba nativa, sabe, mangueira, Pé de jabuticaba. plantas de medicinais, tudo debaixo de água. Plantação nossa de mandioca, está tudo debaixo de água. ok. Aparecida, José Carlos. Tá boa a prosa aqui, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando a Aparecida Gonçalves, que é diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirité, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, psicultora, né? E José Carlos Ferreira, que também é psicultor, né? Companheiro da Aparecida. Estamos conversando sobre a forte, injustíssima agressão que a mineradora Itaminas, né, está promovendo na propriedade deles aqui na região metropolitana. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Quando você passa por um momento difícil, como enfrentar um linfoma, dá valor a toda ajuda que recebe. Eu agradeço de coração todo mundo que me ajudou. Mas é importante lembrar das pessoas que ainda precisam ser ajudadas. E você pode ajudar entrando no movimento contra o linfoma. Acesse Quem Ajuda Amigo É e seja meu amigo.
Olá, bem-vindo. De volta, estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e nós estamos na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Lembrando que a programação da TV Comunitária também está acessível via internet, no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br. Hoje nós estamos entrevistando aqui no Palavra Ética a Aparecida Gonçalves, que é psicultora aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, no município de Sarzedo, e é também diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirité. Estamos entrevistando também José Carlos Ferreira, que é psicultor, estudou até a 5ª série, a Aparecida fez até o 2º grau, e também eles são atingidos diretamente, não sei se é atingido ou mais do que atingido, Sim. pela mineração Itaminas. Itaminas, comércio de minério. Comércio de minérios, Você estava dizendo no final do primeiro bloco que não apenas a barragem de contenção de rejeitos da mineradora Itaminas foi se elevando e aí inundou as 3 lagoas onde vocês há muitos anos vinham fazendo piscicultura, mas que está causando vários outros estragos lá, Sim. Inclusive as plantas que estão inundadas, Matou toda a plantação, pomar quentinho de fruto, goiaba, jabuticaba, tudo, secou tudo, acabou com tudo. As instalações construídas, banheiro, Minha pocilga também. Cozinha que nós tínhamos para limpar peixe, almoxerifado onde nós guardamos as ferramentas, está tudo inundado. Um galpão que a gente tem lá, tampou tudo a água. E vocês, a pequena propriedade de vocês lá tem um pouquinho mais de 8 hectares, Sim. E vocês diziam, mais ou menos a metade dela que já está inundada. Inundada de água. Por essa barragem de rejeitos da mineradora Itaminas. Sim. Inclusive está bloqueando o acesso por terra à casa de vocês? Isso, o nosso acesso de estrada não tem mais, acabou. Tampou tudo. Então não dá para chegar caminhando e nem de carro na casa de vocês? De barco. Não. De barco? De barco. Tem que atravessar uns meio quilômetro, uns 500 metros remando. Remando. E em Santa Maria, eu não estou nem acreditando no que eu estou ouvindo. A gente faz as compras, temos que colocar no barco e trazendo aos poucos. E as pessoas? Os parentes, os amigos, eu, Frei Gilvanda, se nós quisermos ir visitar vocês lá? Está proibido de chegar até a nossa casa. Proibido por quem? Pela mineradora. Mas no Brasil não existe a lei o direito de ir e vir? Parece que sim, mas lá não. Lá quem manda é a mineradora. Mas espera aí, a estrada antes tem um bloqueio lá da... Tem a portaria. Portaria da mineração? Isso, e para ir acesso ao meu terreno tem que passar na portaria. Não ao meu, tem mais um outro também do meu lado que também tem que passar por lá. Espera aí, não estou entendendo. É isso mesmo? Isso. Parentes e amigos não podem visitar vocês? Não. Não pode. É proibido. Chega na portaria, é barrado. Se tentar subir, eles põem para fora. Com arma, com tudo. Já teve uns que tiveram que voltar? Já. Ela mesmo teve semana passada, subiu para Marlene para ver um problema que estava acontecendo lá. Eles chegaram, invadiram nossa área, já com arma de ameaça, e queria que as botassem para fora, imediatamente. Eu pedi ter calma, que elas iam descer, que eles podiam ir embora, que logo em seguida elas iriam acompanhá-los. Eles ficou vigiando, que iria acompanhar até na portaria. Eu convidei a presidente do sindicato, mais 2 funcionárias de lá, para que nós fôssemos fazer uma visita ao nosso sítio. Aí, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Dos Trabalhadores Rurais. Presidenta, porque sempre ela já ia fazer o acompanhamento do nosso trabalho. Aí, chegando na portaria, eu dirigindo o veículo do sindicato, parei na portaria, nos identificamos, temos que usar bandeirola, farol aceso, então a gente sempre obedecemos às normas. E aí eles mandaram nós para... As normas que a mineradora impõe. As normas que a mineradora impõe. E outros moradores do nosso lado, que é a Marta Kozak, que tem um sítio também, ela não aceita essas normas. Eles têm livre acesso. Eles têm livre acesso. Aí nós encostamos no acostamento e ficamos lá 30 minutos. Ligava para um, ligava para outro, ligava para outro. Ninguém estava para nos atender, para liberar a portaria. Aí 2 das funcionárias do sindicato desceu, a presidente do sindicato
me acompanhou, que até no momento ela não estava cansada, não estava muito disposta a poder ficar na portaria nos esperando. Eu fui levar uma refeição para o meu companheiro, para o meu esposo, uma coisa para ele comer, que lá não tem nada por perto para comprar, né? Aí acabamos de descer, chegaram os segurança, entraram dentro do nosso sítio, gritando conosco, falando alto, falando que nós tínhamos desobedecido, que ele estava correndo risco de perder o trabalho, que por nossa causa um dos vigilantes já tinha sido mandado embora, até sem direito a nada. Eu disse para eles ter calma, que eu me responsabilizaria pelo que eu estava fazendo, que até no entanto não estava fazendo nada. Aí eu pedi ele, como cavaleiro, para que ele saísse e nos esperasse lá fora. O cachorro veio e começou a querer ir em cima deles. Assim, sabe, eles nos colocaram em conflito, assim, numa situação muito difícil, desagradável. Assim, a gente ficou assim sem chão, porque, né, não precisava disso. Aparecida e Zé Carlos, além de estar tendo a propriedade de vocês invadida pela mineradora Itaminas lá, né, com a expansão dessa barragem de rejeitos que inundou várias hectares das poucas hectares que vocês têm lá, né, no sítio, você já começou a puxar aí, mas eu queria perguntar, vocês já receberam várias ameaças? Sim, várias ameaças. Eu mesmo já fui umas 3 vezes. O guarda já chegou o revólver em mim, empurrou de sancionante. Quando eu estou sozinho com ele, quando tem gente por perto, não. Ele ameaça a gente quando está sozinho em algum lugar. Guarda da mineradora. Os guardas da mineradora. Eles são pagos para isso. Certo? Só para perseguir a gente, para poder fazer pressão. Eles querem que a gente saia de lá com a pressão. Zé Carlos, a mineradora Itamina, o que eles estão propondo? Eles já propuseram comprar sua propriedade? Nunca, não. Eles estão pressionando para vocês, igual assim, Bernes, vocês espirrar e sair fora? Isso, eles estão fazendo covardia, que estão fazendo uma maior covardia com o ser humano. Certo? O senhor Luiz Almeida, o Alberto e o Ricardo. Quem são esses? O senhor Luiz Almeida é o gerente. O Alberto é o subgerente. O Ricardo é o que é responsável da CERN, que é responsável pelo meio ambiente. Ele é responsável. Isso. Ele é responsável pelo meio ambiente que está causando esse dano todo. Zé Carlos, ironia da história é que você trabalhou muito tempo nessa mineradora Itaminas. Muitos anos. Né? Na época que eu trabalhei, eu vesti a camisa da firma e honrei o que eu fiz. Né? O trabalho que eu tinha. Você aposentou na Itaminas? Sim. E agora ela não deixa você em paz mas daí eu perdi, ser um pequeno proprietário. Quando eu perdi um irmão, em 2004, dia 10 de dezembro de 2004, eu fiquei muito chateado com o que aconteceu, né? Porque foi bem dizer assassinado. Ele estava trabalhando, rodaram o equipamento, com pressão da MBR na época, e eu comecei a cobrar mais. Ele estava trabalhando na mineradora? No britador. Isso, ele foi colocar um parafuso no britador, rodaram o britador, e estraçalhou ele todo. Aí eu comecei a cobrar mais segurança, né? Que não tinha segurança nenhuma. Na Itamina nunca teve, até hoje já morreram vários colegas, vários companheiros da gente, sempre morrendo, de 3 em 3 meses, quase que morre um lá. E tem outro irmão que ficou paraplégico. Tem um que quebrou a coluna. Trabalhando na Itaminas também. Trabalhando Isso. Ficou paraplégico. Ficou paraplégico. Caiu uma altura, mais de 6 metros de altura. Então, os chamados acidentes de trabalho. Isso, nessa a pressão, mineradora, isso. Eles fazem pressão demais nos empregados. O Ministério Público já esteve lá cobrando muito deles, mas eles dão um jeitinho e... Zé Carlos e Aparecida, e vocês estão resistindo? Vocês já resistindo. Recorreram ao Ministério Público, ao Poder Judiciário? Sim, já recorremos ao Ministério Público, fomos lá no secretário de meio ambiente lá da Prefeitura? Do Estado, né? Belo Horizonte. E a resposta que a gente recebeu dele é que a mineração pode tudo. E eu achei um absurdo. Que a mineração pode, hoje em Minas Gerais, que a mineração pode tudo. Não, mas esse aí, você lembra? Onde é que foi mesmo? Foi lá na Cidade Nova. Cidade administrativa? Isso. Na sede do governo estadual? Isso, o secretário do meio ambiente que disse pra gente. O secretário ou um funcionário mesmo? O secretário. Eu fiquei abismado.
de ouvir isso da boca dele, que a mineração hoje pode tudo. Não, mas não pode pisar na dignidade humana, não pode. Pois é. Aí depois ele reverteu, né? Quando ele entendeu o nosso caso, a nossa situação, aí ele foi... Ele viu que era muito grave, né? Ele viu que é muito grave. Injustiça. Não, mas não fez nada, não. É injustiça, você entendeu? E vocês já acionaram no Poder Judiciário a mineradora Itaminas? Já, nós estamos com um processo no Fórum de Birité. Mas até a juíza de Birité também está meia... E aí a pergunta é óbvia, mas eu acho que nem precisa... desculpa eu ter que fazê-la, mas assim... Com esse trem tudo, economicamente, vocês estão apertados? Isso, é porque o que ajuda a gente, que eu sou aposentado, tenho minha aposentadoria, que me ajuda é o nosso a trabalho. piscicultura que a gente... Porque a produção de peixe, isso, que era uma fonte de renda... que a gente vende peixe quase toda semana, né? Nós temos que alimentá-los, né? Porque apesar de tudo, eles ainda estão lá e eles já conhecem, a gente já vem querendo um alimento. E um prejuízo muito grande que me causa muita tristeza é a nossa nascente afogada, a qual o Sr. Igor da Supran diz que não dá a entender se isso causa problema na nascente. Então, como eu não sou conhecida no caso, eu creio que sim, porque as matas em volta estão tudo morrendo, né? Eu chamei o pessoal da prefeitura, As matas que estão submersas pela água. Estão todas submersas pelas águas. E morrendo as árvores. Morrendo, tudo em secou volta. tudo. Crime ambiental. Crime ambiental. E o pessoal da coisas. prefeitura tem o... Como que fala? Agentes sanitários. Eu chamei eles para dar uma olhada na outra mina que eu tenho. Aí o que acontece? Eles foram comigo, deixaram eles entrar comigo até na região onde estava a mina. Ao que chegamos lá, chegou o guarda com ordem da Itaminas, pediu para eles retirarem imediatamente. Não deixou nem... Eles concluíram o relatório. Puseram isso para fora. Acompanharam eles até na portaria. E isso que vocês sentem não é um caso localizado. A mineração na região, Sarzedo, Ibirité, Brumadinho, vocês sentem que está estragando? Eles estão prejudicando até o pessoal que mexe com horta abaixo da Itaminas, né? O pessoal está sempre reclamando, mas como assim não falam muito assim, não abre muita a reclamação, porque tem parente que trabalha na mineração e eles usam o argumento seguinte, que eles têm mais de 600 trabalhadores na mineração. Mas eu tenho certeza que Sarzedo não tem nem 60 de lá, o resto é tudo de fora. Zé Carlos, olha, obrigadão pela entrevista, obrigadão por ter vindo aqui. Obrigada. Parabéns por estarem na luta, reivindicando os sagrados direitos humanos, a dignidade humana de vocês, né? Nosso tempo esgotou-se. Nós entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética, né, uma Aparecida Gonçalves, que é psicultora e diretora do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirité, aqui da região metropolitana, e José Carlos Ferreira, psicultor também de Sarzedo, aqui da região metropolitana, mostrando um pouquinho do que a mineração está fazendo no nosso querido estado de Minas Gerais. Obrigado pela atenção e até o próximo programa, com a graça de Deus.